Seguimos falando sobre as lavouras de soja e agora pegando todo o território brasileiro e sobre o desenvolvimento dessas áreas de cultivo. Para falar a respeito deste assunto, eu vou conversar agora com Felipe Reis, analista da Geosys, que traz o seu ponto de vista sobre o que vem acontecendo em todo o Brasil. Felipe, um prazer falar contigo mais uma vez aqui no Agricultura BR, no canal do Boi, e eu quero saber a avaliação da Geosys neste momento para as lavouras de soja do país. Choveu mais, isso sobre áreas que estavam já com prejuízos causados pela falta de chuva, como o Rio Grande do Sul. Mudou alguma coisa em relação a essa perspectiva? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Sempre um prazer estar com vocês, né, mais uma vez. Então, vamos lá. Como sempre, eu vou focar aí no NDVI, Índice de Vegetação, né, é o indicador que aponta o vigor das lavouras, e também vou focar na precipitação acumulada e umidade do solo. Falando primeiro do Brasil, a gente registrou nas últimas semanas fortes chuvas, principalmente no sul do país, né, desde Mato Grosso do Sul, que foi onde saiu um pouquinho do sul, e aí Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Para o Paraná e Mato Grosso do Sul, você pode aí ter alguns problemas relacionados a essa alta precipitação. Seria, então, para o Paraná, por exemplo, caso continue nesse ritmo, né, um atraso da colheita. Vamos lembrar que já teve um atraso da semeadura, não tanto quanto no Mato Grosso, mas houve um certo atraso também no Paraná, e também a disseminação de doenças, né? Para o Rio Grande do Sul, essas chuvas foram favoráveis, né? O Rio Grande do Sul sofreu mais com a seca em relação aos outros estados. Nós vínhamos com uma preocupação grande por parte desse estado em específico, e como o Rio Grande do Sul, a plantação, a semeadura é feito mais tardia do que outras regiões, essas chuvas foram bem favoráveis. Então, nossa estimativa, nós até revisamos um pouco para cima. Quando a gente utiliza o NDVI como indicador, o vigor das lavouras no Rio Grande do Sul veio melhorando com essas chuvas, e no Paraná, até onde a gente consegue, até os últimos dias, até o primeiro dia de fevereiro, nós não observamos nenhuma deterioração decorrente das chuvas, mas é claro que a gente ainda tem que esperar mais alguns dias para consolidar essa afirmação, né? Mas, de uma maneira geral, essas chuvas foram favoráveis para o Rio Grande do Sul e podem causar certos prejuízos em algumas outras regiões, destacando aí o Paraná. Esses parâmetros que você citou agora devolvem aquele potencial produtivo inicial para a lavoura, Felipe, em relação à soja brasileira principalmente, falando aí nas medidas, naquela expectativa de produção do país? Fabiano, vamos falar primeiro um pouco então de atraso da colheita, né? Nós observamos uma situação singular aí em Mato Grosso, né? Mato Grosso é onde está mais atrasado a colheita. Isso pode ser um problema. Quando a gente utiliza o NDVI como indicador novamente, a gente vê um alongamento do ciclo em Mato Grosso, né? Isso pode ser favorável até mesmo para lavouras de soja, mas esse alongamento do ciclo e essa demora, esse atraso na colheita, deve impactar, reduzindo a janela ideal de plantio para o milho safrinha. Então, Mato Grosso já surge uma próxima preocupação grande, que é em relação ao milho safrinha. Para as outras regiões, a gente ainda tem que ficar atento, porque realmente a gente pode ter alguns prejuízos, algumas reduções das estimativas estaduais em relação a ferrugens e a ferrugem asiática, e também a perda da qualidade da soja. Mas, de uma maneira geral, a nossa estimativa, por exemplo, que está um pouquinho abaixo da Conab, está em 130,8 milhões de toneladas, o que já seria recorde de produção nacional. Mesmo que a gente tenha uma queda ainda maior do que a gente espera, então vamos falar aí 126, 127 milhões de toneladas, ainda assim, fazendo uma análise histórica, essa seria uma boa produção nacional. Não seria a melhor produtividade, mas seria uma produção como um todo, devido ao aumento de área da soja, muito boa. Felipe, a Argentina talvez seja um dos elementos que mais tem pesado
quando se fala, talvez não, seguramente é o que mais pesa quando falamos a respeito de produção na América do Sul, e principalmente em torno das expectativas que estavam em torno de perda de 12 milhões a 14 milhões de toneladas nesta safra, e determinando muito os negócios internacionais, principalmente os valores de referência em Chicago. Lá na Argentina, a situação ficou melhor a ponto de a quebra não ser tão expressiva quanto estava se pensando antes? A Argentina ela vinha com uma seca, assim como o Rio Grande do Sul, na verdade mais intensa que a do Rio Grande do Sul. A gente estava com uma preocupação muito grande em relação à Argentina. Quando nós fazíamos a observação dos dados, nós verificamos uma analogia, uma similaridade muito grande com os anos de 2018 e 2012. Foram duas safras muito ruins para a Argentina, né? Agora a gente já começa a observar a precipitação acumulada, ela está melhor do que 2012, está melhor do que 2018 um pouquinho, principalmente em Córdoba e em Santa Fé. Buenos Aires é onde está um pouquinho mais atrasado, a preocupação continua, mas se a gente pegar o coração da produção agrícola, falando de soja e milho na Argentina, fica ali entre Córdoba, Santa Fé e Buenos Aires. Então, essas chuvas, essa alta precipitação que aconteceu no Rio Grande do Sul também aconteceu na Argentina, principalmente Córdoba, Santa Fé e o norte, o extremo norte de Buenos Aires. Isso favoreceu o desenvolvimento das lavouras, deve continuar se desenvolvendo bem, apesar de uma previsão de baixa precipitação para os próximos dias. Essa previsão de baixa precipitação não deve ser um grande risco se houvermos uma baixa precipitação apenas em curto prazo, certo? Então, temos de continuar monitorando a Argentina, mas a situação teve uma melhora na Argentina. A nossa estimativa hoje, que estava abaixo de 40 milhões de toneladas, tanto para milho quanto para soja, hoje gira em torno de 42 milhões de toneladas, tanto para a soja quanto para o milho, e caso as condições climáticas continuem favorecendo, é possível que a gente revise essa estimativa para cima. Felipe, para encerrar, como é que vocês estão, neste momento, enxergando a América do Sul? Porque os investidores, os traders lá na Bolsa de Chicago estão especulando e muito sobre a produção sul-americana. Quando a gente olha as previsões, Fabiano, como eu disse, para a Argentina a gente tem uma tendência, uma expectativa de baixa precipitação, o que não deve ser problema em curto prazo. Em médio prazo retorna aquela preocupação de quebra de safra para a Argentina, mas em curto prazo as condições estão satisfatórias no momento. Para o Brasil, nós temos uma expectativa de baixa precipitação no Paraná, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, o que deve diminuir aí os riscos para o Paraná, tá? Uma boa precipitação em Minas Gerais, Goiás e parte do Mato Grosso. Em Mato Grosso, isso pode atrasar ainda mais a colheita, o andamento da colheita, então isso pode ser um problema. Para Goiás e Mato Grosso, Minas Gerais, isso pode atrasar um pouquinho a colheita em Goiás, mas esses dois estados em específicos estavam sofrendo com uma seca nas últimas semanas. Então, caso nós tenhamos uma boa precipitação, depois as chuvas se normalizem, nós não devemos ter nenhum problema quanto à produção estadual nessas duas regiões. Tá certo, Felipe Reis, um grande abraço a você, obrigado pela participação no Agricultura BR.